Bom, nessa aula continuamos a comentar a Lei 8.213 e vamos tratar especificamente da aposentadoria por idade. A primeira pergunta que devemos fazer é quem tem direito a esse benefício? Todos os segurados, não importa a categoria. Seja o segurado na categoria de empregado, de segurado especial, de avulso, terão direito à aposentadoria por idade. A única peculiaridade aqui é que, em alguns casos, nós teremos a redução da idade para se aposentar em 5 anos. Então, trabalhadores rurais e o garimpeiro, que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, têm direito a reduzir a idade para a aposentadoria. Então, temos aqui que o risco social, contingência social, fato gerador do benefício, é a idade avançada, que para o homem consiste em 65 anos e para a mulher 60 anos de idade. Agora, trabalhadores rurais e o garimpeiro, tá, que exerce as suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, vão ter direito a reduzir a idade em 5 anos. Aí o homem se aposenta aos 60 anos de idade e a mulher aos 55. Quem são esses trabalhadores rurais que têm direito à redução de 5 anos na idade para se aposentar? São os empregados rurais, os avulsos rurais, aqueles que prestam serviço de natureza eventual a uma ou mais empresas, que são os eventuais rurais, que esses vão cair lá na categoria de contribuinte individual, tá? Então, aqui eu estou marcando esse lado para mostrar que, dentre os contribuintes individuais, os eventuais rurais têm direito à redução da idade. Segurados especiais, incluídos aí o produtor rural, pessoa física, então aquela pessoa que exerce atividade agropecuária, numa área de até 4 módulos fiscais, os seringueiros, os pescadores artesanais também vão ter direito a reduzir a idade para a aposentadoria. O garimpeiro, que exerce atividade individualmente ou em regime de economia familiar, ele não é trabalhador rural, tá? Quem exerce atividade, de extração mineral não é considerado trabalhador rural. Esse garimpeiro, enquanto segurado, ele também se enquadra na categoria de contribuinte individual. E ele trabalhando dessas duas formas, tá? Ele vai também ter direito à redução da idade, 5 anos a menos na hora de se aposentar. Só que não basta, tá, a gente pensar que quem fica idoso se aposenta. Além da questão da idade mínima exigida por lei, é necessário que o segurado comprove uma carência. Então, quando a gente estuda previdenciário, uma das primeiras ideias que a gente tem que descolar é: quando pensa-se em previdência, pensa logo em aposentadoria. Quando pensa em aposentadoria, pensa que todo idoso se aposenta. Nem todo idoso se aposenta, porque existem aqueles que não cumprem a carência. Então, o idoso que não tenha esse mínimo de contribuições, 180 contribuições, convertidos em número de anos, seriam 15 anos, tá? Então, essas 180 contribuições, contínuas ou descontínuas, não importa, tá? São exigidas como carência para que ele obtenha o benefício de aposentadoria por idade. No caso do nosso amigo segurado especial, a carência exigida, em vez de ser em número de contribuições, será em número de meses. 180 meses de comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, ainda que de forma descontínua. Também pode ser, se ele não está mais trabalhando hoje, tá? Pode ser que ele venha requerer hoje e comprove que quando ele implementou a idade, alguns anos atrás, ele tenha 180 meses de atividade rural antes do implemento da condição, da idade, tá? Porque às vezes a pessoa não requer de imediato naquele momento em que atingiu a idade. Então, o segurado especial tem que ter 180 meses de atividade rural no período, pode ser um período contínuo ou descontínuo, esses 180 meses, mas tem que ser no período imediatamente anterior ao requerimento ou anterior ao implemento da condição. Que condição? Da idade para se aposentar.
No caso de aposentadoria por idade, nós temos que lembrar que até 2010, aqueles segurados que ingressaram no regime geral de previdência antes da Lei 8.213 ser publicada, portanto, que ingressaram no regime geral até 24 de julho de 1991 e venham a se aposentar após a lei, né, porque só implementam as condições para aposentadoria após a lei publicada, tem uma carência de transição até 2010. Então, quem completou a idade para aposentadoria e é antigo no regime, tá? Completou a idade para aposentadoria em 2010, vai se exigir dele uma carência não de 180, mas de 174 contribuições. Se esse indivíduo implementou as condições, ou seja, completou a idade para se aposentar em 2009, nós vamos exigir dele 168 contribuições. E se fosse um segurado especial? 168 meses de atividade rural. Então, nessa carência de transição, o número mínimo de contribuições é menor, até 2010. E existe também, tá, uma situação muito particular para trabalhadores rurais, tá? Nós temos aqui empregados rurais e eventuais rurais com uma carência também comprovada em número mínimo de meses de atividade rural até 2010. Inicialmente, essa carência em número de meses para esses outros trabalhadores rurais que não o segurado especial foi assegurada durante um período de 15 anos contados da publicação da lei em 91. Então, até o ano de 2006, trabalhadores rurais também poderiam ter carência comprovada em número de meses de atividade rural. Só que essa possibilidade foi estendida até 2010. Então, até dezembro de 2010, nós temos outros trabalhadores rurais que não o segurado especial, também podendo comprovar aposentadoria, comprovar carência em número de meses para obtenção de uma aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Se for um benefício de valor superior a salário mínimo, aí não se aceita comprovar carência apenas em número de meses para esses trabalhadores rurais. Vejam vocês que carência em número de meses, equivalente ao número de contribuições exigidos, né, para os demais, exigidas para os demais, isso é regra permanente para o segurado especial. Então, o segurado especial em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 vai poder provar carência em número de meses para obter benefícios no valor de um salário mínimo. Agora, esses outros trabalhadores rurais, empregado rural e eventual rural, é que tiveram a prerrogativa de provar carência em número de meses somente até 2010, e só para caso de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. E existe também outra forma de computar a carência para o empregado rural, que vai ser aplicada essa formatação de 2011 até 2020. Quando o empregado rural vem se aposentar por idade, em busca de um benefício de um salário mínimo, e ele vem entre 2011 e 2015, ele vai poder superestimar os meses de emprego formalizado. Se ele consegue provar que ele teve, né, meses com emprego, tem carteira, tem informação em GFIP, os meses de emprego dele vão ser multiplicados por 3. Então, de 2011 a 2015, cada mês de carteira anotada vai valer como 3. Então, se num ano ele trabalhou durante 3 meses com carteira anotada, né? Carteira anotada seria uma das formas de comprovar emprego formalizado. Ele vai ter esses 3 meses valendo 9. 3 vezes 3, 9. Se ele tiver 4 meses de emprego comprovado, ele vai multiplicar por 3, vai dar 12 para fins de carência. Se ele tiver 5 meses de emprego comprovado, 5 vezes 3 dá 15. Aí não adianta ele querer, naquele ano que ele teve 5 meses de carteira anotada, que valha, né, 15 contribuições para carência, 15 meses para carência, não pode. Aí vai ter que ir até o máximo de 12. Então, vai multiplicando por 3 os meses de emprego durante o ano, tá? Mas até um máximo de 12. No período de 2016 a 2020,
cada mês de emprego comprovado dele multiplica-se por 2. Então, né, muda um pouquinho a regra a partir de 2016 até 2020. A partir de 2021, ele vai contar a carência, cada mês de contribuição conta para carência. Aí vai acabar essa regra, né? Se espera que esteja, né, mais organizada essa questão do trabalho rural, com maior grau de formalização. Então, a partir de 2021, vai se contar a carência normalmente como se conta para os demais trabalhadores. Muito bem. O início do pagamento. O início do pagamento, para os segurados que não tenham desligamento do emprego, a gente tem uma resolução simples. Quando que começa a pagar a aposentadoria por idade? A partir da data que o trabalhador requer o seu benefício. Então, ele requereu o seu benefício, tá? No mês de junho, tá? Então, é a partir dali que se paga a aposentadoria por idade. Agora, quando é um empregado, pode ser inclusive um empregado doméstico, e esse empregado, ele tem a possibilidade de se desligar do emprego. Então, desligando do emprego, se afastando do emprego, o que não é um pré-requisito para se aposentar de jeito nenhum. Uma pessoa pode continuar a trabalhar, pedir só uma tarde livre para o seu chefe lá na agência do INSS e requerer seu benefício, tá? Ninguém é obrigado a se desvincular de emprego para se aposentar. Mas vamos dizer que um dado trabalhador se desligou do emprego, tá? Ele realmente quer parar de trabalhar. O que vai acontecer? Ele vai ter 90 dias para requerer e receber desde o primeiro dia do afastamento. Então, se ele requer dentro desse lapso temporal, até o 90º dia do afastamento, ele vai, né, ter a retroação do pagamento das aposentadorias dele, da aposentadoria por idade, até, né, desde o momento do afastamento. Agora, se ele demorar muito, pede, né, demissão do emprego, e demora muito a requerer e vem a pedir o seu benefício apenas a partir do 91º dia do afastamento, ele só vai receber a partir da data do requerimento do benefício. Ele vai perder 3 meses de aposentadoria. Então, desligou do emprego, requereu até o 90º dia do afastamento, recebe desde o primeiro dia do afastamento. Desligou do emprego, mas deixou para requerer a aposentadoria a partir do 91º dia do afastamento, só vai receber o benefício a partir da data do requerimento. E onde eu falar a data do requerimento, a leitura deve ser data da entrada do requerimento, tá? Porque ele pode, né, requerer, assinar lá, né, com data do, sei lá, fazer o requerimento dele, né, com data do dia 1º de julho, mas só dá entrada no requerimento no dia 30 de julho. Então, o que vale é a data da entrada do requerimento. Ok? Então, e os demais segurados, já dissemos, vão ter direito a receber o benefício da aposentadoria por idade a partir da data do requerimento. Entra com o pedido, são analisados, né, todos os requisitos para ver se eles estão lá, todos os pré-requisitos para aposentadoria por idade, e daí, se verificar que tudo está lá, ele tem as condições para se aposentar, ele vai receber desde a data da entrada do requerimento o benefício. Muito bem, e o cálculo da aposentadoria por idade? Usa salário de benefício? Usa sim. E usa o fator previdenciário, nós podemos dizer que a utilização do fator é opcional. Opcional como? Se faz o cálculo, tá, do salário de benefício aqui, só a média dos salários de contribuição, e se faz o cálculo multiplicando essa média dos 80% salários do período, sendo os maiores valores, né? Média de salários de contribuição vezes 80% não, eu falei na média, já me embolei, vezes o fator. Tá certo? Então, vezes o fator. Vamos lá. Ok. Tá? Então, são duas as formas de cálculo. Se faz as duas e se escolhe dentre as duas a maior. O que der o maior valor de salário de benefício será escolhido.
Quando eu escolhi como salário de benefício o maior valor, entre a média vezes o fator, eu vou, achei meu salário de benefício, vou aplicar nesse salário de benefício para chegar na renda 70% mais 1% a cada 12 contribuições. Como a pessoa, ao chegar para se aposentar, tem que cumprir uma carência de 180 contribuições, e 180 contribuições, igual a 15 vezes 12, contribuições, quem chega para se aposentar vai ter como mínimo de acréscimo aos 70%, 15%. Isso aqui daria um adicional 70% de 15%. E o máximo desse pedacinho aqui adicional vai ser de 30%. De modo que ao somar com 70%, eu obtenho 100% que vai ser aplicado no salário de benefício. Então, a gente poderia dizer que, em geral, o que acontece é que o percentual que se aplica para achar o valor da renda da aposentadoria por idade vai poder variar entre 85% e 100%. Só seria menor que 85% naqueles casos em que a gente aplica a carência de transição menor do que 180 contribuições. Muito bem. E a cessação da aposentadoria por idade? Esse benefício, a gente pode afirmar que ele é um benefício vitalício. Então, a aposentadoria por idade, ela só cessa com o óbito do segurado ou segurada. Então, eu posso dizer que a aposentadoria por idade é um benefício de prestação continuada, é um benefício programado, é um benefício vitalício. Então, vai ser pago mensalmente ao segurado ou segurada até essa pessoa falecer. Quando a pessoa venha a falecer, caso existam dependentes, esses dependentes vão ter direito a requerer a pensão por morte. Muito bem. Existe aposentadoria compulsória no âmbito do regime geral? Existe somente nessa situação que vocês veem aí no quadro. Quando se trata de um empregado, a empresa pode pedir a aposentadoria por idade do seu empregado ou da sua empregada quando, no caso do homem, ele tiver atingido 70 anos de idade, por a mulher 65 anos de idade, a empresa já pode pedir, mas esses segurados, para a empresa poder fazer isso, eles têm que ter uma carência cumprida, obviamente, de 180 contribuições. Ah, tem uma pessoa muito idosa trabalhando na empresa, mas só tem 150 contribuições. Não adianta. Pode ter 70 anos de idade, mas não tem a carência cumprida, a empresa não vai poder pedir a aposentadoria por idade. Nessa situação, ela passa a ser obrigatória para o segurado, passa a ter um caráter de compulsoriedade, e a empresa vai ter que indenizar o trabalhador, porque aí a empresa estaria providenciando uma rescisão do contrato de trabalho via a aposentadoria por idade, a empresa pedindo esse benefício, às vezes até a revelia da vontade do trabalhador. Muito bem. Então, vamos examinar a Lei 8.213. A Lei 8.213, a partir do seu artigo 48, passa a tratar da aposentadoria por idade e nos diz o seguinte, que essa aposentadoria, ela é devida ao segurado que, cumprida a carência, 180 contribuições, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, no caso da mulher. Bom, esses limites de 65 e de 60 anos serão reduzidos, no caso de rurais e do garimpeiro que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar. Então, os limites fixados no caput, 65 anos de idade para o homem e 60 para a mulher, são reduzidos para 60 anos de idade e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente, homens e mulheres, referidos na linha A do inciso 1. A linha A do inciso 1 é aquele que esteja na condição de empregado rural. Na linha G do inciso 5 é aquele que presta serviço de natureza eventual e esse serviço é um serviço rural.
é o eventual rural, que fica na categoria de contribuinte individual. Temos ainda, inciso 6, o avulso rural e no inciso 7 do artigo 11, o segurado especial. Vamos ver o garimpeiro aqui, tá? Também o garimpeiro tem essa redução, não sei se fala logo aqui na frente. Mas dentre aqueles que são beneficiados pela redução da idade, está o garimpeiro que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, isso é previsão constitucional, tá? Então, aqui, para os efeitos do disposto no parágrafo 1º, redução da idade para se aposentar em 5 anos, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, deve comprovar, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 a 8 do parágrafo 9º do artigo 11 desta lei. Então, o indivíduo que vai se aposentar com redução da idade, aí esse tem que demonstrar que no período imediatamente anterior ao requerimento, ele está exercendo atividade rural e ele vai ter que demonstrar que esses 180 meses, tá, com contribuições, se for benefício acima de salário mínimo, para empregado rural, para avulso rural, eventual rural, aí vai ter que provar que ele fez contribuições. Em algumas situações, nós sabemos que pode haver comprovação de carência em número de meses, quando o empregado rural e o eventual rural forem se aposentar por idade com um salário mínimo, pelo menos até 2010 isso é possível. Então, esses indivíduos, eles têm que provar que exerciam atividade rural durante todo o tempo da carência, para poder reduzir a idade em 5 anos. Não pode alguém passar 14 anos trabalhando em atividade urbana, no último ano vai exercer atividade rural, e porque no último ano está exercendo atividade rural, ele vai se beneficiar pela redução da idade em 5 anos? Não é assim. Para o indivíduo usufruir da redução da idade em 5 anos, ele tem que comprovar que durante aqueles 180 meses, que ele vai usar, 180 meses com 180 contribuições, focado, de carência, ele estava exercendo atividade rural, certo? E aqui, no caso de um segurado especial, ele chama atenção para esses incisos. O segurado especial, no decorrer do tempo, passou a ter a possibilidade de exercer algumas atividades fora daquele contexto, da economia familiar. Por quê? Porque ele pode, até o máximo de 120 dias no ano, exercer atividade como, individual, como empregado na cidade, sem descaracterizar a sua condição de segurado especial. Ele pode ser vereador, ele pode ser dirigente sindical, ele pode ser dirigente de cooperativa. Hoje ele pode, inclusive, ser sócio, ou titular de uma empresa, desde que seja uma microempresa que se dedique à atividade agrícola, agroindustrial ou de agroturismo. Então, esse indivíduo, na medida em que ele tenha essas outras atividades, isso vai poder ser contado dentro dos 180 meses. Isso para o segurado especial, que nós estamos fazendo essas ressalvas aí. Muito bem. Então, o que nos diz o artigo 11, parágrafo 9º, que nós estávamos apontando aqui? Que as atividades exercidas nos incisos 3 a 8, aqui estão, tá? Podem ser computadas para compor a carência de 180 meses de um segurado especial e se entende que ainda assim ele vai ter a redução da idade para se aposentar em 5 anos, ok? Vamos lá. Trabalhadores rurais, de que trata o parágrafo 1º, ou seja, empregado rural, avulso rural, eventual rural, que não atendam ao disposto no parágrafo 2º, ou seja, são trabalhadores, que não tenham aquele número suficiente de meses comprovados de atividade rural. Então, eles não têm aqueles 180 meses de atividade rural
para poder usufruir da redução dos 5 anos na idade para a aposentadoria. Mas eles satisfazem na condição, tá? Eles não têm, eles são empregados rurais, avulsos rurais, eles são eventuais rurais, não conseguem, eles exercem essa atividade na hora de se aposentar, mas não conseguem provar que estiveram 180 meses exercendo atividade rural. Se considerar períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, vão fazer jus ao benefício somente quando completarem 65 anos de idade, no caso do homem, e 60 anos no caso da mulher. Então, se eu tenho uma pessoa, deixa eu ver se eu deixei slide em branco aqui, não, mas vamos fazer aqui. Uma pessoa trabalhou durante 10 anos, tem tempo de contribuição e era uma atividade como empregado de uma empresa urbana. Então, eu vou chamar essa atividade de atividade urbana, tá? E nos últimos 5 anos, esse indivíduo trabalha numa fazenda, está exercendo atividade rural. Daí ele chega e quer se aposentar com redução da idade, porque naquele momento em que ele completou 60 anos de idade, ele está exercendo atividade rural. Analisado todo o histórico de atividades, de contribuições dele, verifica-se que ele tem somente 5 anos de atividade rural, que é que ele exerce no momento do requerimento. Ele tem mais 10 anos de contribuições, mas são atividades urbanas. Então, não tem como esse indivíduo se aposentar com a redução da idade em 5 anos. Vamos lá. Para efeito do parágrafo 3º desse artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29 dessa lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Então, esse indivíduo que ele tem exercido atividade rural dentro desses 180 meses e num período ele foi segurado especial, nós vamos levar em consideração o seguinte: nos meses em que ele tem exercido atividade como segurado especial, meses que se encontrem dentro do período básico de cálculo, nós vamos entender que naquele mês, tá, o salário de contribuição dele vai ser equivalente a um salário mínimo. Porque nós não temos que usar de todo o período básico de cálculo, que para os segurados mais antigos vem desde julho de 94 até a data do requerimento, nós temos que usar todo o período dele, tá, para escolher 80% desse período com os maiores salários e jogar esses salários todos corrigidos numa média aritmética. Ora, se existem no período meses onde ele exercia atividade enquanto, segurado especial, ele era enquadrado na categoria de segurado especial durante alguns meses, nesse mês eu não consigo achar salário de contribuição. Aí eu digo, conforme definido aí na lei, que o salário de contribuição daquele mês vai ser equivalente a um salário mínimo, tá? Então, o que diz o artigo 29, tá, da Lei 8.213, inciso 2? Que para os benefícios, de que tratam ali na A, D, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, se for o caso, se faz a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, no mês em que ele foi segurado especial, para poder trazer um valor para a média, eu vou definir como salário de contribuição para aquele mês o salário mínimo. A aposentadoria por idade, nós já sabemos, será devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida, tá, até essa data ou até 90 dias depois dessa data. E vai ser devida da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerida após o prazo de 90 dias. Nós já vimos isso. Então, deixou para requerer 90 dias após o desligamento, só recebe, 90 dias não, depois de 90 dias do desligamento, só recebe a partir da data da entrada do requerimento, tá?
Se o empregado não sai do emprego e quer se aposentar por idade, daí eu tenho que verificar o momento que ele requereu para passar a pagar a aposentadoria por idade para ele. E o fato dele ainda estar trabalhando não impede a concessão da aposentadoria por idade. Outros segurados que não têm emprego, né, eu tenho que me preocupar com a questão aí do requerimento apenas. A data da entrada do requerimento vai marcar o início do recebimento do benefício. Vamos lá. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 desse capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Então, ele está dizendo que é 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, ok? Certo? Isso aqui eu aplico no salário de benefício. A aposentadoria por idade, ela pode, não é obrigado, mas pode ser requerida pela empresa. Não é obrigatória para a empresa pode manter um segurado na condição de empregado, mesmo que ele tenha mais de 70 anos. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos de idade, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho, a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Então, aqui nós encerramos os comentários sobre, a aposentadoria por idade, conforme dispõe a Lei 8.213, e na nossa próxima aula estaremos conversando sobre as disposições do regulamento da Previdência Social. Até lá!